E aí, aqui é o Reli, e nesse primeiro vídeo eu vou te explicar o que é o Anki e para que ele serve. No segundo vídeo eu vou te mostrar como instalar e como começar a utilizar o Anki tanto no computador quanto no celular ou tablet. E no terceiro vídeo eu vou te mostrar as configurações intermediárias, como a repetição espaçada, como os complementos, e eu vou te falar um segredo também, uma outra ferramenta que eu utilizo também, que é tão boa ou até melhor do que o Anki em alguns aspectos. Vamos lá? Tá bom, eu sei que a primeira pergunta que você vai fazer é: Reli, quanto custa esse negócio de Anki? Quanto é que eu vou ter que pagar? E eu já tenho a primeira boa notícia: o Anki não custa nada, o Anki é totalmente grátis. Mas então vamos lá, o que é o Anki? O Anki é um sistema gerenciador de flashcards com repetição espaçadas. Como assim? Não entendi nada. O que é flashcard? O que é repetição espaçada? Flashcards, pessoal, são aquelas cartas em que de um lado há uma pergunta e do outro uma resposta. Vocês já devem ter visto em pessoas que estudam idiomas. Coloca de um lado a palavra no idioma em que você quer estudar e do outro lado a tradução daquela palavra. É muito comum para quem quer estudar idiomas. E foi detectado pelos estudos neurocientíficos que é uma ótima forma de aprendizado em geral, não só de idiomas, mas de aprendizado em geral de coisas que a gente precisa memorizar. Eu uso bastante para o direito, para coisas que eu preciso memorizar. E a repetição espaçada? O que é a repetição espaçada? É justamente o agendamento das revisões de acordo com o seu aprendizado. Como assim? Quando você está aprendendo alguma coisa e você está com dificuldade de aprender, de memorizar aquilo, você precisa rever mais aquilo, numa periodicidade menor, num tempo menor. Você vai ver hoje, amanhã, depois. Quando você está aprendendo alguma coisa que aquilo é mais fácil para você, você já entendeu, já aprendeu hoje, você não precisa ver hoje, amanhã de novo. Você pode ver hoje, semana que vem para revisar, na outra semana, daqui a um mês para revisar de novo, só para aquilo manter fresco na sua memória, mas você não precisa ver com tanta periodicidade assim. E o Anki tem esse sistema de repetição espaçada que justamente agenda para você, justamente de acordo com aquilo que você está com maior ou menor dificuldade, o que você tem que ver hoje, amanhã, depois, a cada dia, para você aprender melhor essas informações que você está tentando aprender. Beleza? Muito interessante, né? Só por essa dica já valeu aquele like, hein? Deixa aqui embaixo também os seus comentários do que você está achando, quais são as sugestões para os próximos vídeos, que só assim eu tenho como saber se esse conteúdo está sendo útil para você de alguma forma. Beleza? Obrigado, valeu! Então o Anki agrega justamente esses dois sistemas, flashcard e repetição espaçada. Ele é um sistema de flashcards que tem repetição espaçada. E para que serve o Anki? O Anki serve para alguns objetivos específicos. Estudar assuntos que você já viu na teoria. Eu não recomendo você estudar coisas que você nunca viu. Ou seja, vou baixar um monte de flashcards aqui sobre direito civil. Nunca estudei direito civil. Vou estudar por flashcards. Não recomendo que você faça isso, porque você vai estudar as coisas de uma forma muito fragmentada. Você vai pegar informações fragmentadas sem saber como funciona o contexto daquela matéria. Então não recomendo que as pessoas baixem flashcards de outras pessoas e estudem do zero. Se você já estudou a matéria, se você já sabe a matéria e precisa dos flashcards só para treinar, você pode até pegar flashcards de outras pessoas, comprar flashcards para poder treinar aquilo que você já estudou. Mas não recomendo que você estude do zero flashcards, ok? A segunda utilidade muito importante do Anki é para memorização de detalhes e pegadinhas. Muitas vezes a gente faz questões e está caindo sempre naquela mesma pegadinha, né? Ou tem um detalhe da lei que a gente precisa memorizar e está com dificuldade. Para isso, o Anki é muito bom, é perfeito, porque ele vai agendar as suas revisões sobre aquele ponto específico em que você está precisando memorizar e não consegue, ou aquela pegadinha que você está sempre caindo nas questões e não consegue passar por ela. Para isso, o Anki é perfeito. Terceiro ponto, decorebas. As decorebas que a gente tem no direito e em outras matérias em geral, né? Mas no direito, principalmente, a gente tem muitas decorebas, coisas que a gente precisa memorizar que não fazem muito sentido. Às vezes é uma escolha do legislador. É assim porque é assim. Então, para esses pontos específicos, o Anki é perfeito. Na memorização de detalhes, pegadinhas, a gente tem aqueles clássicos exceto, salvo se, ainda que. Então, esses detalhes são importantes da gente gravar com o Anki, sim. Outros detalhes, outras pegadinhas, prazos, quórums. Quais são os quórums da limitada, da empresa limitada? Dá para você memorizar isso com o Anki.
qual é o prazo do agravo de instrumento, qual é o prazo da justiça trabalhista, dos recursos na justiça trabalhista. Isso aqui, tudo você consegue decorar, memorizar com o Anki. E nas decorebas eu incluo aqui as listas de princípios, passo a passo, qual é o passo a passo da desapropriação, do processo de desapropriação, como ele ocorre. Então isso a gente consegue aprender e consegue memorizar aqui com o Anki, sim. Outro ponto que eu gosto de memorizar com o Anki são princípios. Eu coloco listas de princípios. Quais são os princípios da tutela coletiva, do processo de tutela coletiva? Então tá lá, a gente memoriza uma lista de princípios. Para isso, para memorizar listas, memorizar prazos, memorizar pontos específicos, o Anki é perfeito. Outra utilidade muito boa do Anki também é fundamentos para discursivas. Às vezes a gente sabe uma matéria, sabe um julgado, mas não sabe dizer quais são todos os fundamentos daquele julgado, daquela matéria. Por exemplo, quais são os fundamentos da teoria da abstrativização do controle difuso, lá no controle de constitucionalidade. Você saberia dizer? Então, quando você tem um flashcard do Anki para isso, você consegue memorizar. E numa discursiva, isso salva. Você não precisa ficar pensando, tentando lembrar, procurando na Constituição, procurando nas leis. Quando você já tem isso memorizado, vai muito mais fácil. Você já consegue colocar na prova discursiva de uma forma muito mais simples. Então, resumindo e recapitulando, o Anki é bom para você memorizar coisas que você tem dificuldade só com a compreensão, só com o entendimento. Se você consegue entender, compreender algo, você não usa o Anki. Você usa essa parte de conexão, de compreensão, beleza, você consegue explicar. Mas, se você está com dificuldade de memorizar, de decorar algo, o Anki é perfeito para isso, é a ferramenta perfeita para isso, porque nele você consegue colocar isso como um flashcard e agendar como revisões para você não esquecer mais essa lista, esse detalhe, essa exceção, esse quórum, todos esses pontos específicos que a gente precisa memorizar no direito e tem alguma dificuldade. Como eu disse, eu não recomendo o Anki para você aprender algo do zero, ou seja, aprender uma teoria do zero. Não recomendo. Porque para aprender a teoria, a gente precisa fazer conexões, precisa fazer analogias, metáforas, precisa realmente pensar naquilo que a gente está estudando e ter uma ideia do todo também, de como funciona aquela disciplina, de como funciona aquela matéria. Então, para aprendizado de matérias do zero, realmente eu não recomendo o Anki. Mas para essas outras possibilidades aqui, recomendo o Anki sim. E agora eu vou dar alguns exemplos para vocês de perguntinhas, de flashcards que eu tenho no meu Anki e que eu gosto, que funcionaram para mim muito bem. Aqui um exemplo de um flashcard que eu tenho clássico. Quem pode propor emenda à Constituição Federal? Aqui, mínimo 1/3 dos deputados ou senadores, presidente da República, mais da metade das Assembleias Legislativas, cada uma por maioria relativa. Então aqui, um flashcard clássico que tem algumas coisas que precisam ser memorizadas, que eu preciso memorizar. Então eu fiz, a frente é a pergunta, o verso é a resposta. Outro exemplo aqui de flashcard que eu tenho é um flashcard que tem divergência doutrinária, que eu preciso saber correntes de divergência doutrinária. É cabível o direito de retrocessão de bens desapropriados? Aí a divergência. A primeira corrente diz que o particular possui direito real sobre a coisa, podendo pleitear devolução no prazo prescricional geral de 10 anos. A segunda corrente diz que cabe ao particular somente o direito pessoal a perdas e danos, no prazo prescricional de 5 anos. E a terceira corrente diz que é faculdade do particular reivindicar o bem como direito real ou perdas e danos sendo direito pessoal. E o terceiro exemplo que eu tenho para vocês é um flashcard de prazo, também muito bom de memorizar por flashcard, prazos. Qual é o prazo para reclamação de vícios aparentes ou de fácil constatação, de acordo com o CDC, o Código de Defesa do Consumidor? Aí a resposta, 30 dias para produtos ou serviços não duráveis e 90 dias para produtos ou serviços duráveis. Essa é uma pergunta clássica, cai sempre nas provas e a gente precisa estar com isso na ponta da língua. Como é um prazo, como é uma coisa de memorização, é muito bom colocar isso em flashcard e estar sempre revisando de acordo com o sistema de repetição espaçada. Muito bom, né? O Anki é realmente uma ferramenta excelente. Agora, assiste esse vídeo aqui do lado em que eu te ensino como instalar e como utilizar o Anki. Te vejo lá, hein?